Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Querida Irmandade, gostaria, ouvintes desse canal, povo de Deus, inscritos do canal, eu tenho um assunto para passar, um pouco difícil de se explicar, mas me veio em frente esse assunto. Eu pesquisei algumas coisas, até anotei aqui, porém eu procurarei ser breve. Quero primeiro dar saudações, como já dei a todos, e continuaremos orando uns pelos outros, para que nós possamos vencer as batalhas desta vida. Para mim ter, irmãos, uma direção, primeiramente pela palavra de Deus, nós vamos, na guia de Deus, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é a luz, né? A palavra de Deus, o próprio Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, numa missão que Ele fez aqui na terra para cumprir aquilo que havia sido determinado pelo Pai Eterno. Ele morreu na cruz e verteu o seu sangue, mas nos alertou que nós íamos passar tempos difíceis. E deixou uma missão também para os apóstolos, que eles pudessem transmitir aqueles que ainda iam chegar ao conhecimento da verdade. Isso continua até o dia de hoje. Nós estamos vivendo, porém, nós estamos vivendo já praticamente os dias finais. Alguém pode achar assim, nós estamos, mas vai demorar muito. Eu não posso dizer datas aqui, irmão. Eu não vou ousar em falar isso, porque não é da minha competência. Porém, eu posso ver pelos acontecimentos na face da terra que a palavra de Deus ela já está se cumprindo de uma forma muito assim, ligeiramente. Então, seria necessário nós estarmos alertas e sempre procurarmos, irmãos, estarmos mais próximos de Deus. Porque a intenção do nosso adversário, do nosso inimigo, do inimigo das coisas de Deus, que confesso que é muito difícil eu falar o nome, porque eu não gosto de falar esse nome, porque não merece nem ser falado. Se fosse o nome do Senhor Jesus, que é o Yeshua Hamashim em hebraico, o nome do Eterno, que nós na verdade respeitamos tanto que chamamos de Eterno, porque nós não tomamos o nome de Deus em vão. Podemos chamar Deus Eterno, mas eu não procuro saber qual é o nome do Senhor, porque está escrito lá num dos mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o que você está falando em vão? Não é em vão, porém, pelo respeito ao mandamento, eu procuro ficar no mandamento. Bom, irmãos, nós não somos perfeitos, pode ser que haja algum detalhe nisso que eu estudei, o que eu procurei, porém, eu tive uma intenção boa porque me veio em frente isso pelo Espírito de Deus. Agora, quanto à colocação das palavras, eu não sou nenhum expert no assunto, não sou nada. Eu apenas sou um pequeno servo de Deus que procura transmitir a verdade a cada um. Então nós vamos fazer a leitura, irmãos, primeiramente das Sacras Letras, das Sagradas Escrituras, no livro de aos Efésios. Irmãos, alguns versículos. Nós vamos começar a leitura a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10. Capítulo 6 de aos Efésios, versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os potestades e contra os governantes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estáis firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os vossos pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto em toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aqui. Depois o apóstolo também pediu oração por ele, enfim. Vocês podem ler esse capítulo completo ali no livro de Efésios, capítulo 6. Mas o inimigo nesses últimos dias está lançando muitas armas que nós, que somos cristãos, muitas das vezes não estamos percebendo. Quem já ouviu falar no metaverso? O que é o metaverso? Esse universo metaverso dentro da tecnologia, da internet, irmãos. Nós não somos contra a internet, não somos contra, desde o momento que seja usado para o bem. Hoje nós vemos, irmãos, que muitos, como eu mesmo, estou falando de Jesus Cristo, estou usando da internet, mas vamos observar o que vai acontecer dentro de pouco tempo, talvez. Deus que nos guarde, que isso demore para nós termos mais tempo para pregar, para falar, porque isso poderá se tornar algo, vamos dizer assim, quase que impossível. Chega um tempo que os nossos canais poderão ser até banidos, porque o espírito do anticristo, ou o próprio anticristo que está já se manifestando na terra, ele não vai querer, irmãos, que nós falamos a verdade. E ele está por trás de todo o sistema. Todo o sistema, seja ele qual for, até o sistema religioso, já está se entregando ou entregando a sua força para esse espírito. Vemos que há determinadas denominações que já estão sem a guia de Deus. E há necessidade de nós sairmos da Babilônia. Então sai dela, povo meu, diz a palavra. Então fugimos da confusão e de tudo aquilo que possa trazer problemas para a salvação da nossa alma. Se nós formos analisar, irmãos, na nossa vida, se um cristão for analisar, se ele for cristão, que ama a Deus de verdade, acima de todas as coisas, ele vai ver que no metaverso haverá uma influência de muitas pessoas, jovens, enfim, todas as pessoas. Já vou explicar para os irmãos o que é metaverso. Irmão. A nossa rotina será impactada. E isso já está na pauta do sistema do anticristo. Ele quer impactar-nos, quer tirar-nos do rumo. Sem contar, irmãos, que isso fará mal à mente, psicologicamente falando. Se você conversar com algum psiquiatra a respeito do metaverso, o que ele pode fazer com a sua mente, muitas pessoas serão totalmente banidas da sua real consciência, porque viverão uma realidade virtual, na qual ela será tomada de um espírito que afastará ela de Deus, ao invés de aproximar de Deus. Esse sistema, irmãos, de metaverso, você pode perguntar o que é isso? Então, eu vou explicar. Também é um sistema que voa, irmãos. Nós nunca poderíamos imaginar, eu pelo menos, um sistema que eu pensava que ia demorar muitos anos ainda, mas chegou já rápido, veio voando, entendeu, irmão? Você poderá emergir totalmente no ambiente virtual, tá entendendo? Você vai colocar um óculos apropriado, e dará a impressão que você está dentro daquele programa, você vai entrar ali como um avatar, vamos dizer assim. Mas o que é avatar, irmão? Avatar quer dizer que significa uma manifestação corporal. Você vai se sentir como se o seu corpo estivesse lá dentro através de um avatar, certo? Isso vai tomar a sua mente de uma tal maneira que você vai ver você dentro
dentro do próprio programa. Você vai interagir com as pessoas, com uma mulher, com um homem, com uma igreja. Já houve cultos, para os irmãos terem ideia. Uma igreja, eu não lembro agora em que cidade que foi, parece que foi no Brasil. Uma igreja batista, que é pintada toda de preto. Eu não me lembro agora o nome dessa igreja, mas ela é toda pintada de preto, irmãos. Essa igreja não é a batista. Os batistas e nossos irmãos batistas, me perdoem, não estou falando dessas batistas, irmão. Nós estamos falando da igreja batista. Não estamos criticando, mas estamos falando de uma realidade que está nas mídias. É uma igreja batista que tem uma realidade virtual. As suas igrejas são pintadas de preto por dentro e os seus púlpitos parecem mais como se fosse um palco de show. E isso atrai, irmãos, os jovens que gostam dessas coisas. Parece que a pessoa está entrando dentro de um salão de danças dos jovens que gostam dessas coisas, de baladas, etc. E ali eles cantam as músicas gospel, ali o pastor prega, e eles já fizeram, eu acho que chama Batista da Lagoinha, me parece. Os irmãos depois pesquisem aí. Eu não estou falando mal, irmãos, estou apenas mostrando para os irmãos verem o que é um metaverso, porque já fizeram um culto com metaverso. Diz o pregador que houve até conversões. A pessoa coloca aquele óculos e se conecta com aquela denominação e dá a impressão que o seu corpo foi transladado para dentro daquela igreja. É como se ele próprio estivesse sentado ali, que a sua mente o transferisse. Entendeu, irmãos? Então, é algo que vai transformar, vai mexer na nossa mente. Olha o perigo que isso pode causar, irmãos. Já há dificuldades de comunicação entre os pais, os filhos, né? Já há dificuldade, muitas das vezes, de conhecer novas pessoas. Já há dificuldade de pregar o evangelho por causa de certas pandemias, que nós temos que usar os canais que nos dão essa liberdade. Nós agradecemos a Deus por isso. Porém, irmãos, esse metaverso é algo que nós vamos perceber que trará grandes problemas de comunicação real entre os irmãos, as irmãs, famílias com filhos que passam a maior parte do seu tempo em jogos online e etc. E isso não será apenas em jogos online. Já está tendo cultos, como eu falei. Há realidades também de sexo e outras coisas. Então, a mente da pessoa vai sendo influenciada pela tecnologia a ponto daquela pessoa passar a ser realmente um avatar. Um avatar, que vem de uma palavra já muito antiga, irmãos. Também, se vocês procurarem na internet o que é um avatar, eu aconselho que vocês procurem para vocês verem o que é. Eu não quero explicar tudo aqui, irmãos, porque os meus vídeos têm ficado muito longos e eu percebo que ninguém quase vê. Mas vocês podem pesquisar, os irmãos e as irmãs, o que é um avatar, o que é o metaverso, e o que tem a ver isso com a palavra que Deus me deu. Nós estamos já lutando contra as hostes espirituais da maldade, porque o próprio inimigo entrará dentro desses sistemas, já está entrando, já está lá dentro, pode dizer. Porque a internet, irmãos, é como uma rodovia cheia de comércios. Você vai passando pela rodovia, você olha uma padaria, você pode entrar na padaria e vai comprar pão. Mas lá na frente tem uma casa de prostituição, se a pessoa quiser parar o carro e entrar lá dentro, ela vai também entrar lá dentro. Então essa via, irmãos, ela pode ser usada para o bem, mas eu não aconselho a pessoa entrar no metaverso, nunca colocar esse óculos do metaverso, porque isso vai dar problemas futuros para a alma. Chegará o momento que entrarão
pessoas que formarão avatares, ensinando coisas diabólicas, irmãos. E os nossos filhos, os teus filhos, a tua família, poderá sofrer um impacto tão grande, a ponto, irmãos, de trazer um distanciamento de você, dos seus filhos, da sua casa e da própria comunhão com o corpo de Cristo, fazendo com que, irmãos, o homem de Deus seja, naquele momento, manipulado por uma força maligna e ele deixe de ser homem de Deus e passa a ser um homem virtual. O Senhor quer você por inteiro. Você não pode se entregar a estas coisas, porque elas poderão dominar a tua mente a ponto de você ser vigiado, controlado psicologicamente, dentro da sua memória, por um espírito maligno. Por isso você não vai lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E aonde agora vamos falar para você que você tem que ser um lugar celestial. Você vai dizer, como eu vou ser um lugar celestial? Eu sou cheio de erros, de pecados e tanta coisa. Mas vejamos em Apocalipse, onde fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Você tem que abrir a tua personalidade, o teu caráter, a tua moral, o teu sentimento para Cristo. Quando você deixa, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Eterno também, que é o Deus que fez o céu e a terra, em segundo plano, você já está errando. Você já está tomando um caminho diabólico que pode levar a tua alma à condenação. E o anticristo começa a dominar a tua mente, que te tornaria uma presa fácil. Então nós, para vencermos tudo isso e ajudar a nossa família, nossos filhos a não entrar nessa realidade virtual que já está praticamente... Olha, irmãos, eu não sei muito explicar, mas o que eu entendi pelo que eu li, eu escrevi algumas coisas apenas aqui. Dá para perceber que isso vai tornar muito difícil o relacionamento, até mesmo com Deus. E eu percebo, irmão, isso aí é uma coisa que eu percebo, que a liberdade que nós temos de crença, ela vai ser uma liberdade forjada, porque haverá uma religião única, certo, irmão? E nós vamos ser, então, nós vamos pregar Jesus Cristo, vamos pregar contra o sistema, nós vamos ser cortados da internet. Nós vamos ser manipulados nos nossos canais. Vocês vão observar que nós estamos falando alguma coisa, o canal não tem crescimento, irmãos. E não é indicado, ou pode ser até eliminado, bendito seja o Senhor. Porém, irmãos, isso não vai parar por aí, não vai trazer benefício ao povo. E aquilo que traz benefício, como um canal de evangelismo, ou talvez até um culto que você tinha que realizar online, que hoje tem muito isso será banido, irmãos. E aí, irmãos, o anticristo já está tomando um corpo. O sistema do anticristo já está tomando um corpo. Vamos dizer, criptomoedas, não acaba a moeda de papel, acaba a moedinha, acaba o dinheiro físico, o dinheiro virtual começa a tomar o lugar do dinheiro físico. Depois, irmãos, daqui a pouco, o que nós vamos encontrar? A dificuldade de nos reunirmos, a perseguição. Não sabemos se estaremos aqui quando tudo que está escrito vai acontecer, mas sabemos, alguns creem no arrebatamento, é claro, eu também creio, porém, do jeito que eu estou vendo as coisas, irmãos, e se nós tivermos que passar alguma coisa, porque existem três pensamentos a respeito do arrebatamento. Existe aquele que pensa, o que a doutrina é doutrinado, que nós vamos ter um pré-arrebatamento. Aqueles que pensam que nós vamos ter
um meso-arrebatamento. E aqueles que pensam que nós vamos passar por toda a tribulação, que é um pós. Seria pré, não seria arrebatamento, seria pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Então, eu vou explicar. Vamos supor o pré-tribulacionista. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Antes que manifeste, o Senhor Jesus vem e busca a igreja. Irmãos, é difícil da gente entender tudo isso. Eu confesso que nesse assunto eu prefiro estar assim um pouco de lado, porque eu preciso ter muita convicção naquilo que falo para não ensinar coisas erradas. Porém, seja de qual forma for, ou passando ou não passando, nós temos que estar em Jesus Cristo. O meu pensamento é esse. Porque independente de passar pela tribulação ou não passar pela grande tribulação, nós já estamos vivendo as dores de parto. E o Senhor Jesus, ele pode vir tanto coletivamente, como também pode vir individualmente. Quantos que já partiram desta terra? Por uma enfermidade, por alguma coisa ou outra. Nós ainda estamos aqui. Para eles acabou, para nós ainda não. Então, se nós formos olhar num contexto dessa forma, nós temos que estar nos preparando todo momento. Todo momento, toda hora. Então, como você vai preparar a sua casa? Como você vai preparar os teus filhos? Como você vai preparar se você não ensina o que está escrito? Não adianta só eu profetizar, porque Deus vai te dar isso, vai fazer aquilo outro, e eu não dizer para você que você tem que se revestir da armadura de Deus, explicar o que é a armadura de Deus, explicar como que você se reveste dela, como que você busca o capacete da salvação, a couraça da justiça. Não adianta nada, apenas eu chegar que Deus vai te virar o cativeiro, porque Deus vai te abrir a porta, e o povo vai sendo iludido como uma massa de manobra. Ah, mas cumpriu comigo. Também comigo já cumpriu, irmão. Tanta coisa cumpre. Mas, irmãos, nós não vamos ser contra que Deus fale assim. Deus fala da forma que Ele quiser. Mas não é esta a nossa intenção. Deus não quer só isso. Deus quer mais. Ele quer falar da vida eterna. Ele se preocupa mais com a salvação da nossa alma. Nós sabemos que precisamos ter as coisas daqui da terra para poder vivermos aqui. Mas você acha que Deus não conhece a nossa necessidade? O que disse o Senhor Jesus lá para os seus discípulos ou apóstolos, numa passagem que me falha a mente agora o capítulo, mas eu me lembro o versículo que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então muitos buscam só o que é da terra, mas não buscam aquilo que é do céu. Vamos dar, irmãos, vamos fazer com que a nossa vida espiritual esteja equilibrada. Ainda que alguém fale assim, porque você não é abençoado materialmente, Deus não está com você. Muito pelo contrário, prova para mim que riqueza que tinha Elias, que riqueza que tinha João Batista. Prova para mim o próprio Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, quanto viveu aqui na terra. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha lugar nem para reclinar a sua cabeça. Irmãos, vejamos a forma que você está se alimentando, a comida que você está comendo espiritualmente, o pão que lhe é servido, para que ao invés de você crer no evangelho genuíno da salvação, você esteja sendo enganado, iludido com promessas humanas para atrair o povo após o pregador, após ele, e você ter que dar para ele, às vezes, uma importância, um dinheiro. Ele se vê, então, acima de muitas vezes outros que pregam a verdadeira palavra, porque o povo quer aquilo que é benéfico, aquilo que traz... não estou generalizando, não estou dizendo todo o povo, pelo amor de Deus, os irmãos me perdoem, mas tem que corrigir isso. A maioria, por enquanto, porque vai chegar um momento que Deus vai apertar as coisas, mas por enquanto, irmão, muitos estão buscando só, vão em igrejas, vão em orações,
vão em movimentos espirituais buscar de Deus, mas buscar o quê? Um carro novo, uma casa, isso e aquilo. E o principal não busca, que é a salvação. Então, jovem, irmão, irmã, não é que Deus não quer te abençoar materialmente, mas que a nossa prioridade seja a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos atentos a essas coisas, irmão. Não estou pregando contra meios de comunicações de maneira alguma, porém, saibamos usar, vamos ter cuidado, porque o anticristo ele vai usar da tecnologia para ludibriar a mente de muitos. Estejamos preparados, irmão. Nós já estamos sendo vigiados. Nós já estamos sendo vigiados. Então, o que você posta na internet, eu mesmo estou colocando esse vídeo. Enfim, tudo que se coloca já é manipulado, já é visto, já é vigiado. É tão claro isso que se você começa a acessar um site de determinados assuntos, você começa a receber anúncios muitas das vezes no seu canal ou até mesmo no seu e-mail que fala sobre promoções daquele, vamos supor, eu vou começar a assistir um YouTube que fala, ou um site que fala sobre pneus de carro, entende? Ou que fala sobre automóveis, ou que fala, porque existem, certo? Vários sites que falam de muitas coisas, até coisas que não se devem falar. O próprio mecanismo da inteligência artificial já sabe o conteúdo que eu mais acesso. Ele vai lançar para mim, no meu e-mail, assuntos me convidando para aquilo. Por exemplo, irmãos, eu estava querendo estudar hebraico. É uma coisa boa. Não estou falando mal. Só que, quando eu abro meu e-mail, só tem e-mail de escolas que ensinam hebraico. Como é que eles sabem, irmão? Você está percebendo? Isso ainda é uma coisa boa, mas imagine se você começar a ver coisas que não agradam. Você vai começar a ser influenciado por coisas que não são boas. E isso pode levar a sua alma à perdição e até a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós temos que tomar cuidado. Então hoje o Senhor dá um anúncio para nós. Vamos nos revestir da armadura de Deus. Guardar este conselho, sejamos espirituais e vamos crer naquilo que Deus nos dá. Irmãos e também irmãs, perdoem por ser longo o vídeo. Eu peço que os irmãos, por gentileza, se sentirem, deixem o seu like, assine o canal. Em breve, com a ajuda de Deus, estaremos aqui. Estou um pouco enfermo ainda, mas eu creio que Deus ainda tem algum plano para realizar na minha vida. Deus abençoe a todos, Deus vos guarde e proteja cada um de vocês e vossas famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a honra e a glória seja ao eterno, desde agora e para sempre. Amém e amém.